Idiotas assim não sabem o que falam, porque são totalmente idiotas, achando que são espertos, ok? Ele fala que o nome do Brasil antigamente era outra coisa. E na verdade ele falou um nome aqui que ressoa muito com os maias e os astecas. Não tem nada a ver com o sul das Américas. E ele também tem que respeitar que as coisas mudam, ok? Os tempos passam, as coisas mudam e cada timeline ah, existe uma diferença, uma grande diferença em experiência aqui na Terra. E nós temos que respeitar isso, ok? Mesmo. E hoje eu vou falar sobre a Atlântida, ok? Vou falar sobre a Atlântida e seus vários, suas várias quedas do Império e uh, levantamento novamente. Ela caía, levantava-se e tinha outro tipo de timeline, né, de tempo, de experiência de tempo. Então, algumas foram experimentadas ali. Eu já sabia disso desde das décadas dos 80, porque quando eu ia dormir, ah, eu tinha visões, eu saía do corpo e eu ia para as Atlântidas, ok? Eu ia para onde hoje é a Antártica, eu ia para lá. Eu ia para lá até ali onde tinha Bermudas, a Bermudas. Eu ia para lá e eu via lugares bem esquisitos com pedras e eu via o mar sendo o mar invadindo o lugar e uma era de gelo também. E eu sabia que era Atlântida. A Atlântida fez parte de uma das camadas, ou Antártica fez parte de uma das camadas das Atlântidas e foi uma das primeiras antes de ir para o continente onde chamamos hoje em dia de Europa, ok? Então deixa esse idiota aqui, esse racista idiota que não entende nada sobre metafísicas e olha os barulhos lá fora. Já são meia-noite esse barulho lá fora. Eu mesmo não me preocupo. Então, ai, 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 tem que ter paciência. Nos ecos ancientes do tempo, antes do alvorecer ou do levantamento de civilizações, como nós vemos, sabemos hoje em dia, a terra chamada, a terra nau, reconhecida como Brasil, era referida pelo o nome do pai do Atlantis, quer dizer, os Atlânticos, que eu vou mostrar a cara deles depois. Ele chamava essa terra de Ixirá, ok? Ixirá. Ixará parece mais um nome aramaico, derivado do aramaico, depois hebraico e também hoje em dia os árabes, pelo meu ver, ok? Então, um nome feito em significância mística. Ixirá representava não apenas a expansão geografical, mas também ela incorporava uma essência de harmonia e equilíbrio com a natureza, onde florestas verdes, né, maravilhosas, encontrava-se com rios expansivos que fluíam como veias através de seu coração. Os espíritos gostam de falar assim como filosofia.
Os atlânticos reverenciavam essas terras por seus ricos recursos e energia espiritual. Energia espiritual. Ela era vista como um santuário sagrado, onde eles podiam conectar-se com as forças elementais. Os espíritos, eles sussurram contos de como Ixará era acreditada em ser um lugar onde energia celestial convergiam, permitindo aqueles que caminhavam sobre seu solo para tocar, né? Tocar em sua sabedoria profunda. Essa conexão, ela adotava um conhecimento entre os habitantes primordiais sobre seu papel dentro da ordem cósmica, ok? Entretanto, foi dito que tal conhecimento veio com um custo, veja, veio com um custo. Aqueles que procuraram poder sobre natureza, ao invés de convivência em simbioses, eles encaravam consequências horríveis de ambos a terra, os reinos terrestres e os guardiões espirituais. Aqueles que vinham só para fins material, para tirar recursos da terra para fins material, para alimentar a matriz, ok? Eu não estou falando desses povos que vieram como Cabral, Cristóvão Colombo e menos outros, vários outros aí, já são também da linhagem dos norte-africanos, dos assírios, dos fenícios, ou por ali para o Iraque, aqueles povos da antiga Babilônia, entendeu? Foram esses povos que primeiro vieram para o Brasil como lusitanos, e eles não eram bem lusitanos, eles eram apenas portugueses nacional, certo? E por que os lusitanos vieram depois? Porque os lusitanos também, os Azores, em uma das camadas do Império Atlântico, essas experiências foram como se faz esse papel, né? Vamos dizer, esse roteiro aconteceu num palco dos Azores, entendeu? Teve uma época em que Portugal, não apenas Portugal, mas a Península Ibérica toda, até o Basque e a França, era também conhecido como Atlantes. E também ia até ali o Estreito de Gibraltar, perto já de Marrocos, do norte da África. Só que naquele tempo não existia tais coisas como Azores, Morocco, Brasil, não existia. Era outro nomes, ok? Só para clarificar as coisas antes de né, pessoas aí não muito inteligentes, que pensam, que raciocinam, já vêm com presunções, né, preconcebidas, e imagina que esse lugar era chamado de Azores, Portugal, Espanha. Não, a terra era a mesma, só que o nome era diferente, ok? Nossa terra, a locação geográfica era a mesma. Os espíritos cochicham contos de como Xará era acreditado ser um lugar onde as energias celestiais convergiam, permitindo aqueles que... Ok, já falei. Enquanto você mergulha dentro dessas memórias ancientes, reconheça que ecos vindo
que ecos do Ixará ainda ressonam-se hoje dentro do, do vibrante landscape que é a geografia brasileira. Ainda reside lá, mas o que a gente vê é carnificina e diversas culturas. Os espíritos, o reino dos espíritos te encoraja você a explorar essas conexões além daqui. Lá existe muita sabedoria, sim, isso eu quero descobrir. Muitas sabedorias esperando para ser encoberta a respeito de sua própria jornada, que está interligada com essa terra. Quer dizer, o espírito dos meus ancestrais já estavam lá há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Os espíritos meus ancestrais. Por isso que eles falam isso. Ok? Os espíritos meus ancestrais já estavam lá, e não apenas de mim e várias outras pessoas que moram no Ocidente, na Europa e nas Américas. Não apenas eu. Não sou especial. E aqui eles falam das Américas, muito antes das Américas adotar esse nome de Américas, né? Seu corrente nome e identidades. Ela fazia parte de uma vasta massa de terra chamada como Gondwana. Não, Gondwana é o nome hindu, ok? Gondwana é o nome hindu. Esse supercontinente anciente era supercontinente. Supa, quer dizer o quê? Imenso. Ele consistia de vários outros continentes que estão separados hoje em dia. Existente durante a última era paleozoica e no começo da mesozoica. Aqui eu já tenho ancestrais lá atrás dessas eras. Já fiz o DNA e eu tenho ancestrais lá. Então, eu sou muito antiga aqui, a minha linhagem é muito antiga. Então, ao redor de 600 milhões de anos atrás, isso encompassa não apenas o que nós hoje em dia sabemos como o sul das Américas e África, mas também parte das Antárticas, ok? Parte das Antárticas, que ficou sendo depois a Atlantis, Austrália e Índia. Antes de se partir, só que, novamente lembrando que antigamente não existia tal coisas como nomes distintos para uma nação. Não existia a Índia, não existia o Brasil, não existia a Argentina, não existia Chile, como nós sabemos, não existia a Antártica, como sabemos hoje em dia, e não existia a Australásia nem a Oceânia, certo? Então, quando o tempo passou adiante, através das eras geológicas marcadas por mudanças monumental em climas e em atividades climáticas tectônicas climatórias, Gondwana começou a se fragmentar, ou seja, se separar uma da outra. Daí como surgiu o nome, como surgiu a distinção da Europa, a distinção das Américas, a distinção da Índia, a distinção da Austrália. Mas eu acho que também ele está falando do Pangeia, né? Então o nome das Américas era Gondwana, ou pode ser também Pangeia.
A separação aconteceu com continentes distintos formados por forças da natureza. Nessa terra, nesse meio ambiente primordial, espíritos, eles cresciam, eles brotavam em harmonia com o ritmo terrestre. Eles cochicham contos de conexão entre humanos e a natureza, que transcende o tempo por si. Um eco vindo de milênia atrás, quando os ancestores, né, eles andavam em liberdade através dessas terras ancientes. Esses seres ancestrais, eles carregavam sabedoria sobre sobrevivência, adaptação e respeito pelos elementos que ainda ressonam-se hoje dentro do meu espírito. Sim, eu tenho, mas esse povo tem, eles matam tudo que andam. Eles não têm respeito pela floresta. Os meus ancestrais lá atrás tiveram, mas esses povos aí não têm. De maneira alguma eles não têm. Eles matam tudo que se move. Não é fome porque eu não como, né? Eu malmente como e ainda não estou morta. Essa safadeza é ego. Matar tudo que move, é gambá, é a bichinha das tortis, que é tartarugas. Eles comem tudo, rodentos da mata, macacos, cortam as árvores. Isso é guardião? Eu não acho que são guardiões. Isso são os destruidores da mata. Os meus ancestrais que foram, os ancestral. Eu tenho esse espírito de nurturar, de cuidar, de se importar. Eu sou muito sensível com o que eles fazem com a terra, os animais, muito mesmo. Não como falcianos por aí, que fingem gostar, fingem se importar. Mas as espécies não pensam duas vezes em matar os animais e torturá-los. E ainda simpatiza com essas ratas, esses vermes. Nem ratazanas são, porque eu gosto de rato também. Enquanto você pondera sobre esse passado distante, considere como essas energias podem influenciar a sua vida hoje, refletindo sobre seu ligamento, sua ancestria, né, sua linhagem com essas ancestrias que vai de volta, né, por muitos milênios e milhões de anos aqui na Terra, que vai muito além. Por isso que eles gostavam de vir para mim, né, e me conhecer, os alienos. Nesses reinos esquecidos, onde a unidade prevalece dentro da diversidade. Um lembrete que por baixo de nossas diferenças existe uma interconexão forjada sobre íons.
Abrace esse conhecimento como se ele pudesse iluminar caminhos através de entendimento, ambos de você mesma e do mundo ao teu redor, de modo profundo. Muito lindo, obrigada, irmão. Ok. Na próxima vez eu irei falar de Atlantis. Nós iremos falar sobre Atlantis, né? Que é um mito, ainda é um mito.